Deuteronômio 32, a palavra de Deus diz assim: e Moisés recitou as palavras deste cântico do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como a chuva, e as minhas palavras desçam como o orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como a garoa sobre as terras planas. Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, e as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto é Ele. Seus filhos têm agido corruptamente para com Ele, e não como filhos. Que vergonha! São geração pervertida e transviada. É assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Lembrem-se dos dias passados. Considerem as gerações há muito passadas. Perguntem aos seus pais, e estes lhe contarão. Aos seus líderes, e eles lhe explicarão. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade e estabeleceu fronteiras para os povos, de acordo com o número dos filhos de Israel, pois o povo preferido do Senhor é este povo. Eu quero que você repita comigo, por favor, esse verso de número 8, o verso de número 9. Diga comigo: pois o povo preferido do Senhor, diz, é este povo. Diz a palavra de Deus: Jacó é a herança que lhes coube. Versículo 10 diz: numa terra deserta ele os encontrou, numa região árida e de ventos uivantes ele o protegeu e dele o cuidou. Guardou-o como a menina dos seus olhos, como águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho os levou, nenhum Deus estranho o ajudou. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra, e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha, e com óleo extraído dos penhascos pedregosos. Eu quero que você olhe para a palavra de Deus esta noite, em especial para este versículo de número 10, que diz assim: numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes ele o protegeu e dele cuidou. Guardou-o como a menina dos seus olhos, e como águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando sobre elas. O Senhor sozinho cuidou e os levou, e nenhum Deus estranho, estrangeiro, te ajudou. Ele fez cavalgar nos lugares altos da terra e os alimentou com o fruto do campo. Ele os nutriu com o mel tirado da rocha e com óleo extraído dos penhascos pedregosos. Por favor, coloque a sua mão direita sobre o texto lido e nós vamos falar com Deus. Fale com o Senhor neste momento. Pai querido, em nome de Jesus, colocamos as nossas vidas diante do teu altar, e nós te pedimos, Deus, fale conosco por intermédio da tua palavra. Senhor, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. E neste momento te pedimos, ó Deus de Israel, senta-te na cabeceira da mesa e ensina o nosso coração, porque queremos aprender da tua palavra, comer da tua mesa, saciar o nosso coração e receber, Senhor, a tua porção
para mais um tempo de caminhada na tua presença. É o que pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. E se você deseja ouvir a voz de Deus, diga amém. Graças a Deus. O tempo que nós estamos vivendo, quem tem ouvido eu pregar ao longo dos cultos, percebeu que nós saímos de um tempo de grande e intensa batalha, e o Senhor tem nos dado um tempo sabático, um tempo de descanso. Quem esteve comigo no culto domingo passado, me ouviu pregando a respeito de um lugar onde o Senhor tem conduzido as nossas vidas para cantarmos um cântico de alegria. Eu preguei o Salmo 81. Aliás, se você quiser adquirir as mensagens pregadas, você pode dar seu nome para a Rosana, e nós vamos preparar o CD para você, desses últimos cultos, para você ouvir de novo. Mas eu preguei para a igreja domingo passado a respeito da palavra que Deus deu quando o povo subia para a festa de tabernáculos. E eu disse à igreja: é tempo de ouvir a trombeta de Deus, porque o tempo é de festa. Conte para a pessoa que está do seu lado que é tempo de ouvir a trombeta de Deus. Diga para ele: porque este é tempo de festa. Eu não sei se você consegue acreditar. Talvez você olhe para mim e diga: pastor, o tempo que eu estou vivendo não é um tempo de festa, é um tempo de choro, é um tempo de pranto, eu estou tendo dificuldade. É aí que está, irmão. Deus tem nos desafiado, mesmo no meio da provação. Deus tem nos desafiado, mesmo no meio da crise, da adversidade, a termos um cântico de vitória nos nossos lábios. Porque o que rompe a mão de Deus e faz Deus operar em nosso favor não é aquilo que nós vemos na nossa mente humana, mas sim aquilo que eu creio. Toda vez que eu creio, nasce dentro do meu coração uma expectativa. Toda vez que nasce no meu coração uma expectativa, cria em mim uma esperança de ver Deus rompendo algo novo na minha vida. E toda vez que a esperança é criada, eu dou a oportunidade para a minha boca e para o meu coração encher-se de alegria. É o que diz o Salmo 126. A minha boca se encheu de riso e a minha língua de cântico. E entre as nações eu cantava. Mas ele não estava ainda no lugar que Deus queria. Ele estava caminhando para a terra que Deus havia mandado. E mesmo depois de sair do exílio, estando o povo de Israel caminhando, diz o salmista no Salmo 126, a minha boca se encheu de riso e a minha língua de cântico, e entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor. É por isso que eu estou alegre. Pastor, mas ele não estava no lugar que ele queria estar? Não. E por que ele conseguiu cantar? Grandes coisas fez o Senhor, mesmo não estando naquele lugar, porque dentro do coração dele, no primeiro versículo do Salmo 126, ele disse: quando o Senhor trouxe os cativos, nós estávamos como os que sonham. Percebe você que a esperança e a expectativa de um futuro glorioso trouxe para ele um cântico de novidade. E mesmo estando ele caminhando em direção àquilo, ele não sabia o que ele ia encontrar no caminho. Talvez poderia dar certo, talvez não poderia dar certo, mas mesmo assim ele ousou crer. E antes dele chegar na onde Deus queria colocar ele, ele já levantou a voz e cantou um cântico de alegria e disse: grandes coisas fez o Senhor, por isso nós estamos alegres. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de gratidão. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de cumprimento das promessas. Se você me perguntar: pastor Yuri, como assim é tempo de cumprimento das promessas? Escute, irmão, talvez você não vai dar credibilidade para aquilo que eu estou falando hoje, porque você não consegue visualizar. Mas o fato é que muito antes Satanás já tentou roubar você de Jesus Cristo. Não era para você estar aqui esta noite, já era muito tempo para você estar perdido neste mundo, desistido, desacreditado de qualquer coisa. Mas pelo simples fato do amor de Deus ter me alcançado, e ainda que eu não esteja de fato aonde Deus quer que eu esteja, o meu coração se alegra, porque eu não estou mais preso no pecado, eu não estou mais preso neste mundo. Quem esteve comigo aprendeu junto comigo que não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e só pelo simples fato de Cristo viver em mim é motivo de eu glorificar Jesus e dizer obrigado. Pastor, o que tempo é esse? É um tempo de gratidão. Conte para quem está do seu lado: este tempo é tempo de gratidão. Diga para ele: esse tempo é tempo de alegria.
A palavra de Deus diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos, regozijai-vos. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver alegre, enquanto você estiver cantando os altos louvores do Senhor, eu posso profetizar sobre você que crê e recebe essa palavra. Enquanto você mantém nos teus lábios os altos louvores de Deus, os anjos do Senhor vão trabalhar em teu favor, e Deus vai liberar vitória para você que crê. Porque enquanto você adora, Deus trabalha em teu favor. O tempo que você vive, este tempo, é um tempo de Deus remover. Eu disse no seminário, e o povo achou engraçado: é tempo de Deus remover de você todo vestígio do passado. Deus está fazendo uma faxina santa em você, está tirando de você tudo aquilo que é impuro. Lembra aquele que eu dei o exemplo dos anjos faxineiros? É esse tempo. Enquanto Deus está fazendo a faxina, você está glorificando. Obrigado, Jesus, porque isso não me pertence mais. Obrigado, Jesus, porque essa parte do meu passado não me condena mais. Obrigado, Jesus, porque tudo novo se fez, e dia após dia a tua fidelidade tem me colocado de pé. Sabe o que Deus me disse? Este tempo não é tempo de vocês ficarem chorando. Quando vocês verem a dificuldade bater na porta de vocês, quando vocês verem o inimigo levantado contra vocês, quando vocês virem a impossibilidade batendo na porta de vocês, ao invés de vocês chorarem, eu sinto a presença do leão da tribo de Judá. Deus me disse: ao invés de vocês caírem e chorarem, é tempo de vocês levantarem as mãos e liberarem o grito de vitória, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Eu pude ver o Espírito Santo de Deus este final de semana, enquanto eu pregava no seminário. Deus me mostrou uma porta muito grande, mas naquela porta também tinha correntes. E eu perguntei para o Espírito de Deus: que porta é essa? Deus me disse: é a porta que vocês têm que passar para um novo tempo. Mas eu olhei para ela, eu vi, e eu disse: Senhor, a porta está com cadeado. E eu não achei a chave dessa porta. Que chave é essa que vai abrir o cadeado? Deus me disse: eu te dei uma arma infalível. Eu disse: Senhor, que arma é essa? Deus disse: pega teu chofar, pega a tua trombeta. Eu falei: Senhor, mas um só não. Ele falou: não, convoca o arraial, porque é tempo de ouvir a trombeta. Deus disse: pega a trombeta e põe diante da porta. Enquanto vocês estão olhando para a dificuldade, eu já estou vendo ela vencida. Eu disse: Senhor, como é que é isso? Eu nunca abri porta desse jeito. Toda vez que Deus abre a porta, diz a palavra que o Senhor mesmo abre. Ele falou: não, essa porta eu não vou deixar de abrir junto com você, mas quem vai pôr a mão na fechadura e vai abrir ela é você, porque o tempo quem vai inaugurar é você. Eu disse: Senhor, eu não estou entendendo. A porta daqui está fechada, tem cadeado, tem corrente. E como é que vai abrir? O Senhor não vai abrir ela para eu passar? Ele falou: não, quem vai abrir a porta para passar é você mesmo, porque a porta eu já pus diante de você. Eu disse: como é que eu vou abrir essa porta? Deus disse: libera o grito. Eu falei: esse Deus está ficando meio maluco. Deus disse: libera o grito. O Espírito Santo de Deus tem me dito: tem algumas águias aqui neste lugar que elas estão com um grito entalado dentro da garganta dela. Algumas pessoas já viveram essa experiência no seminário. Estavam entaladas, estavam presas. Elas queriam gritar o nome de Jesus, elas queriam gritar a soberania de Deus, elas queriam gritar pela cura do Espírito Santo, elas queriam tomar posse, mas parecia que algo impedia. Pastor, eu nunca vi vencer batalha no meio do grito. Pois é, irmão, a arma que Deus tem agora é o grito. Deus me disse: ao invés de você chorar no meio da provação, levante a tua mão, e por trás da tua mão levante a tua arma, porque na tua boca esse grito vai liberar conquista e vitória. Conta para a pessoa que está do seu lado, olha bem para ele e diz para ele: na tua boca há uma arma de vitória. Diz para ele assim: em nome de Jesus. Não, irmão, diz para ele com autoridade. Diga para ele: em nome de Jesus, libera o grito da conquista, porque é tempo de receber tudo aquilo que Deus te deu. Eu quero fazer um teste, se você entendeu o que eu falei. Se você quer receber aquilo que é teu, levanta a tua mão e libera teu grito de conquista aí onde você está agora. Pastor, vai abrir a porta, que jeito? Vai abrir na base do grito.
porque na tua boca esse grito tem poder e autoridade. E sabe a palavra que eu tenho de Deus para você? As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Olha para quem está do seu lado. Eu sinto uma unção diferente essa noite aqui. Diga para o irmão que está do seu lado: as portas do inferno não prevalecerão contra você. As portas do inferno não prevalecerão contra você. Rei de canta, rabachai de rabacaias. Se alguém tem oportunidade, levanta a mão e vai liberando o grito de vitória. Vai liberando o grito da conquista. Oh! Pastor, você quer dizer o quê? Eu quero dizer que nesse tempo de gratidão, o fato de não ficar com a boca fechada, o fato de não ficar com a boca engruvinhada, já determina a tua vitória. Porque quando você olha a circunstância e a porta fechada, e você decide gritar, o grito na tua boca é do tipo assim: Senhor, eu não consigo falar nada. Mas o grito na tua boca significa: eu não consigo falar, mas esse grito vai falar por mim. Esse grito ele sai impregnado de poder e autoridade. Ele corta o céu que você vê, ele corta o cosmos celestial, ele corta as miríades das constelações, e ele vai entrando lá nos céus de Deus. Quando o teu grito de vitória vai passando pelos céus, eu posso ver e eu vou conjecturar com você. O grito que você solta vai andando, vai andando. O anjo olha e fala assim: dá licença, que o justo lá na terra está gritando por socorro. Sai da frente, que esta palavra vai chegar no trono. Aquele grito vai chegando. Deus está sentado no trono. Quando abre a porta do trono, teu grito chega lá. É como se o grito fosse uma pessoa. Está o Cristo sentado no trono, e o grito chega no trono. Imagina um raio, um cometa, chega e para diante de Deus. Torcida do Corinthians gritando, aquele alvoroço. Cristo olha para o pai e fala: Pai, você entendeu, né? O Senhor mandou Davi escrever, e eu estava lá junto com ele quando ele compôs o salmo. No dia da minha angústia eu clamei e o Senhor me ouviu. Ele não tinha força para clamar, liberou o grito, e esse grito, Pai, já fala da vitória que ele vai receber. Deus fala para o filho: então libera os anjos, que enquanto ele mantém o grito na boca dele, eu vou liberar os anjos para trabalhar em favor dele. Pastor, eu nunca vi ninguém ganhar nada no grito. Uai, Josué não venceu a muralha debaixo do grito? O salmista escreveu debrados de vitória, debrados de conquista. É bíblico, pastor, isso? Pode parecer coisa de louco, mas é bíblico. Na tua boca esta noite esse grito é grito de vitória. Deus é fiel, e eu olho para Deus, a sua fidelidade é tão grande. Quando eu olho o texto de Deuteronômio 32, eu vejo a vida de Moisés. Se não o grande, um dos maiores líderes da história da humanidade. Moisés tinha mais de 3 milhões de pessoas, era quase a cidade de São Paulo inteira para Moisés administrar, num tempo sem recurso nenhum. E Deus foi fiel com Moisés. Moisés foi o único homem que viu Deus face a face, estando ele ainda na terra. Moisés foi um dos únicos homens que falava com Deus, porque a Bíblia dá relatos explícitos disso, que todo tempo, de tempo em tempo, Deus descia no monte. Está lá em Êxodo isso. De tempo em tempo Deus descia o monte, através de uma nuvem chamada Shekinah, que era a glória. E Deus chamava Moisés para dentro da Shekinah. Moisés entrava dentro da Shekinah, e enquanto aquela glória invadia Moisés, Moisés não via Deus, mas sentia Deus. E Deus falava com Moisés face a face. Talvez você vai me olhar e falar: pastor, o que esse homem tinha de mais importante que eu? Nada, era homem igual eu e você, mas teve a oportunidade de falar com Deus face a face. Deus revelou para Moisés
muito antes de acontecer tudo aquilo que ele ia fazer para a humanidade. Foi com Moisés que Deus falou que ia libertar o povo. Foi Moisés que conduziu o povo na terra. Moisés, embora não tenha pisado a terra, diz a Bíblia que foi o único homem que viu com os olhos carnais a terra, e relatou exatamente aquilo que ele viu da terra prometida. Moisés, ele foi um homem incontestavelmente correto diante de Deus. E quando eu olho para Deuteronômio 32, eu não sei se na tua Bíblia está escrito isso, mas a minha Bíblia diz que o Deuteronômio 32 é o cântico de Moisés. Foi um dos últimos atos que Moisés realizou em vida, porque nos próximos capítulos, se você olhar no 33, Moisés já vai dar a bênção, e no 34 vai falar sobre a morte dele. Ele não tem mais tempo de vida. E no capítulo 31 de Deuteronômio, no verso 19, Deus falando com Moisés, diz: Moisés, escreve um cântico e canta esse cântico para a congregação de Israel, para que todos eles saibam quem foi você, quem sou eu e como que eu trabalhei ao longo dos anos com a minha nação amada. Em Apocalipse capítulo 15, versículo 3, eu descobri algo interessante. Moisés não escreveu o texto, ou a canção de Moisés não foi escrito sozinho. Segundo João, quando teve a revelação do Apocalipse, declara no capítulo 15, versículo 3, diz a palavra de Deus: e entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Sabe quem que ajudou Moisés a escrever esse cântico de Deuteronômio 32? Foi o próprio Cordeiro, que estava presente no dia que ele começou a compor. E diz a Bíblia, nos primeiros versículos que eu li com você, que Moisés faz questão de deixar isso registrado para todas as gerações. Se você leu atentamente comigo Deuteronômio 32, você está com a sua Bíblia aberta, no versículo 1, ele diz: escute, ó céus, e eu falarei, ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Quando a Bíblia fala que ele chamou céu e terra, ele disse: ouve céu, escuta terra. Algo profético aconteceu aqui. Ele invocou diante de Deus Pai quando ele disse: escute, ó céus. Quem que habita nos céus? O Senhor, o poderoso. Quando ele disse: escute, ó céus, ele estava chamando, porque foi o que ele fez. A Bíblia diz que ele cantou o cântico diante da congregação de Israel em uma festividade solene. Foi uma solenidade o cântico de Moisés. Ele começa o cântico dizendo: escute, ó céus, e ouve, ó terra. Moisés estava chamando. Quando ele chama os céus e a terra, num ato profético, ele estava falando: eu vou testemunhar o que eu vou falar agora, mas eu não vou falar só para Israel. Eu vou chamar os céus, eu vou chamar a terra, eu vou chamar o que habita debaixo da terra, para ser testemunha de tudo aquilo que o Senhor fez por mim, pela minha família e pelas gerações que vieram ao longo desses anos. E ele diz: escuta, ó céus. Quando ele chama os céus, olha para mim, presta atenção. Ele diz: ouve, ó céus. Eu perguntei para Deus essa tarde: Senhor, por que ele chamou os céus? O Senhor me disse: ele estava invocando a trindade solene, a trindade santa, Pai, Filho e Espírito Santo. O momento era um momento solene, era como se fosse uma festa, um memorial, um memorando. Sabe quando uma pessoa vai receber um título? Aquela coisa solene. Moisés estava celebrando a sua aposentadoria diante de Deus e dando graça ao Senhor pelo ministério que Deus estava dando para ele. E foi por isso que ele olhou e disse: ouve, ó céus. É como se ele estivesse dizendo: Deus,
Eu invoco o teu nome em assembleia solene agora. Eu chamo Pai, eu chamo Filho, eu chamo Espírito Santo. E eu chamo também você, ó terra. Eu chamo você, Israel, que é testemunha que eu vivo diante de Deus. E nos primeiros versículos de 1 a 4, Moisés fala da grandeza do Senhor. Moisés relata quem foi o Deus que o chamou para esta obra grande. Ele diz: eu vou proclamar o nome do Senhor, eu vou louvar a sua grandeza, a sua obra é perfeita. Mas no capítulo 5, logo ele já diz quem foi Israel diante de Deus. Israel foi uma nação perversa, não se comportou como filha. Diz a palavra de Deus que ele faz uma pergunta para Israel no versículo 6: é assim, Israel, que você vai retribuir ao teu pai? Percebe que Deus desde o começo se trata com Israel como pai e filha. O tempo todo quando Deus fala com Israel, Deus não está falando com um povo qualquer. Deus desde o início trata Israel como filha. A minha filha, a minha amada, a minha noiva. Ele olha e ele diz: é você. E a Bíblia diz que ele olha e fala: é assim que você retribui o teu pai, insensato, ignorante. Você sabe, querido, que quem é insensato é aquele que ouve o pai falar e não faz o que o pai manda. O pai corrige e fala: não faz. O filho faz de conta que entra por aqui, sai por aqui e faz. Pastor, o que ele está sendo? Insensato. Diz provérbio que é tolo, porque não ouve o conselho. Provérbios 3 diz: filho meu, ouve o conselho, porque isso vai ser saúde para o teu corpo e dia prolongado para a tua vida. Moisés aqui está falando para Israel: ah, Israel, você se comportou como um povo insensato, como um povo ignorante, que olhou para o seu pai e não fez aquilo que o seu pai queria. Deus queria te dar muito mais, mas porque você foi tola, foi insensata, não pensou naquilo que ele queria dar para você, você acabou perdendo uma porção de coisa. Moisés olha e diz: lembra dos tempos passados. E eu fico imaginando o povo de Israel, Moisés velhinho, de pé em cima da pedra, amparado por Josué, que era o seu fiel servo, e bem velhinho, segurando o seu cajado, olhando para Israel, talvez com uma voz já bem debilitada, porque a Bíblia diz que ele já tinha mais de 120 anos. Ele falando para Israel: lembra, Israel, dos tempos passados. Lembra, Israel, de quantas gerações morreram. Perguntem aos seus pais se eles vão contar. Perguntem para os seus líderes se eles vão falar para vocês como era a sua vida, Israel. Pastor, por que ele faz o povo pensar no passado? Sabe por quê? Porque aquele momento devia ser um motivo de grande gozo no coração de Israel. Deus havia libertado o povo de 450 anos preso no Egito. E nesses 450 anos, irmão, quanta gente morreu no Egito? Ao longo dos 450 anos, quantos pais, avós, bisavós, tataravós foram sepultados na terra do Egito? E se você me perguntar: pastor, o que o povo do Egito fez com Israel? Sem ser sugar de Israel a força bruta para construir as pirâmides, não deu nada de valor para Israel. Os faraós usaram Israel como mão de obra barata, e em troca dava alho e cebola para eles comer. Não tinha força para trabalhar, apanhava, punha no tronco. E você vai me perguntar: pastor, era a nação escolhida de Deus? Sim. E por que Deus permitiu 450 anos o povo ficar no deserto, no Egito, preso por Faraó? Por conta da condição do coração. Toda vez que Deus falava com o povo fazia de conta que não escutava Deus. E por conta disso, Deus foi protelando, foi adiando a saída de Israel. Mas houve um tempo que existiu alguém que levantou a voz e clamou ao Senhor. E é engraçado que a geração que clamou a Deus foi a geração de Moisés, a geração da sua mãe, a geração dos seus irmãos. E depois de 450 anos, a Bíblia diz
que Deus intervém na história de Israel. Deus manda o anjo do Senhor proteger Moisés quando a mãe dele põe ele naquele cestinho e ele desce o rio Nilo. Deus, ele é tão detalhista, a palavra é essa, que Deus permite Moisés viver dentro do Egito. Deus permite Moisés conhecer tudo aquilo que acontece dentro do Egito. Deus olha para Moisés e fala: Moisés, eu vou deixar você conhecer teu inimigo de perto, porque você vai ter que vencer o teu inimigo. Moisés sabia bem quem era Faraó. Moisés sabia bem como é que articulava-se as coisas no Egito. E chegou um determinado momento que Deus falou: agora é hora, Moisés, de proclamar o meu nome através de você. Agora é hora, Moisés, de fazer as coisas conhecidas por intermédio de você. E você conhece a história de Moisés. Moisés mata um soldado egípcio e tem que fugir do Egito para poder não ser morto também. Ele olha para o povo de Israel e diz: povo, olha para o passado, vê qual é que foi a sua liderança no Egito. Quanto barro você amassou, quanta pirâmide para o Egito você levantou, qual foi a tua renda, qual foi o teu ganho, quanto você lucrou com esse tempo que você esteve no Egito, quanto foi os benefícios que você recebeu. Você trabalhou de graça e na hora de você aposentar, muitos de vocês foram roubados, porque até o que você tinha no Egito foi tirado de você. Nem o seu Deus quase direito você podia adorar, nem a sua vontade direito você podia fazer, porque escravo, irmão, não pode fazer a vontade própria, tem que fazer a vontade do Senhor. Deus olha para Moisés e vai inspirando ele a cantar, e Moisés faz o povo de Israel por um momento pensar em tudo aquilo. O Espírito Santo de Deus falou para mim essa noite que alguns de nós é tempo de nós lembrarmos. Algumas pessoas, elas têm se esquecido. Algumas pessoas, o Espírito Santo de Deus me disse, elas têm olhado para mim e elas têm me cobrado de uma bênção. Uma bênção que, se eu der para ela agora, ao invés de se tornar bênção, pode se tornar conflito, porque ela não está preparada para receber. Mas o Espírito Santo falou: não está bom tudo que eu tenho feito. Quando o Espírito Santo de Deus me deu esse texto de Deuteronômio 32, eu olhei para a palavra de Deus e Deus me disse: lembra dos seus dias passados. E eu olhei e falei: Senhor, é verdade. Eu não sei você, mas eu passei por um lugar de provação, irmão. Eu não sei se você pode dizer a mesma coisa que eu, mas algum tempo atrás, e não é muito tempo passado não, passei foi na moenda. Eu não sei de onde você veio, mas eu creio que você não veio de um lugar gostoso. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você de onde você veio, você vai me dizer: ah, pastor, eu vim de um lugar dificultoso. A minha estada antes daqui não foi muito boa. Fui preso pela circunstância, fui açoitado pela vida, fui capacho dos demônios, fiquei frustrado, fiquei desacreditado, estava desiludido com tudo. Se eu te perguntar: você tem vontade de voltar no teu passado, irmão? Alguém aqui tem vontade de voltar para o Egito no passado? Deus estava dizendo para Israel: lembra tudo que eu fiz para você? Será que isso não está bom para você? Será que não está bom, Israel, tudo que eu estou fazendo? Deus olha e diz: os teus antepassados, os teus pais e a tua mãe, os teus líderes vão lembrar você da onde você saiu. Essa noite o Espírito Santo de Deus me fez lembrar, e eu posso levantar as minhas mãos e liberar mais um grito de vitória para Jesus, porque hoje eu fui liberto. O pecado não me domina mais, a maldição não me domina mais, as acusações do inferno não me dominam mais. Algumas pessoas chegaram diante de Jesus Cristo e elas estavam como Lázaro, todas algemadas, todas amarradas. Tinha trauma, tinha falha, tinha mentira, tinha engano, mas aleluia, o poder de Deus e a graça revelada de Jesus Cristo quebrou a sentença que havia sobre você e te deu uma vida nova. Quantos são herdeiros da vida nova? Levante a mão e glorifique Jesus por isso. Moisés estava olhando para o povo e dizendo: povo,
Vocês passaram tanto tempo oprimido e agora vocês não têm nenhum grito de gratidão na boca de vocês pelo que Deus fez para vocês? Vocês estavam tão presos. Mas não fica assim não, Israel. Ele olha e fala: quando o Altíssimo deu para você as nações, colocou cada uma no seu lugar. Deus, ele é tão detalhista que eu acho engraçado isso. A Bíblia diz: Deus colocou cada coisa no seu lugar. Você está achando que o seu lugar, irmão? Algumas pessoas quando chegaram aqui falaram: pastor, eu já fui em várias igrejas, pastor, eu já fui num monte de lugar, mas eu não me sentia bem, e parece que aqui eu achei o meu cantinho. Pois é, irmão, eu não acreditava nisso, mas hoje eu tenho certeza que cada um tem o seu encaixe perfeito. Eu sabia que Deus ia levantar um povo louco nessa terra, que não ia ter medo de glorificar Jesus de jeito nenhum. Se Deus mandar plantar bananeira, a gente planta bananeira. Se Deus mandar correr, eu corro. Se Deus mandar pular, eu pulo. Se Deus mandar jogar óleo na sua cabeça, eu jogo óleo. Pastor, mas que coisa louca, isso daí parece uma coisa muito floreada. Ah, irmão, eu não vivo do que você acha, eu não vivo do que os outros vão falar para mim. Sabe por quê? Eu descobri que eu sou louco por Jesus, e quanto mais louco por Ele, aquilo que Ele mandar fazer, eu faço. Moisés estava dizendo: você não é um povo normal. Quando Deus dividiu a terra, Israel, Deus separou cada um no seu lugar. E aqui Deus começou a revelar algo para o meu coração. Algumas pessoas, elas estão morrendo por aí, porque elas estão insistindo em querer ficar no lugar que não é delas. O Espírito Santo de Deus me disse: eu dividi a terra e coloquei cada um no seu lugar. Irmão, para e pensa. Imagina você vivendo no Oriente, irmã. O nosso calor é demais aqui. As irmãs, é a cultura brasileira. A mulher, quando está no calor, faz o quê? Gosta de usar alcinha, uma roupa leve, fresca. Imagina se Deus tivesse feito você viver no Iraque, que as mulheres usam burca preta e só deixa os olhos de fora. Imagina você, brasileira, lá. Você ia falar: Jesus, que calor. Deus sabe aonde vai colocar cada um. Imagina você, crente, que começa o culto cantando e pulando, levanta a mão. Ontem, quem esteve no seminário, nós cantamos Me Ama. Pergunta o Fuá que foi nesse lugar a hora que Deus mostrou o amor e revelou o amor. Quem estava aqui sabe o que eu estou falando. Então, imagina você numa igreja dos Estados Unidos, porque o povo dos Estados Unidos são bem quietinho, bem calminho. Imagina você nos Estados Unidos. Vou contar só para você. Uma vez eu fui pregar, eu tinha uns 10 anos, eu fui pregar numa igreja tradicional. A igreja não batia palma, não orava em língua estranha, não fazia nada. O meu pastor na época conhecia a igreja. Eu falei para ele: pastor, eu vou lá pregar, me convidar, diz que é culto de criança, eu vou. Ele falou: ai, cuidado, que pode ser que dê coisa errada. Falei: bom, então eu não vou nem orar de tarde, não vou nada, vou contar uma historinha, vou contar a historinha do filho pródigo, e tudo certo. Mas você já viu o crente pentecostal, irmão, conseguir segurar Jesus Cristo? Estou eu pregando lá, né, bem manso, nem parecia eu. Irmãos, então a história, quase missa. Daqui a pouco eu falei assim: eu queria orar para você que talvez está como esse filho pródigo hoje e queira voltar para os braços do Senhor, desse jeito que eu estou falando com você. Eu falei: bom, não vai levantar ninguém para vir aqui, né? Metade da igreja levantou e foi para frente. Quando eu vi aquilo, eu fiz rica lama. O pastor, que era de idade, deu uma olhada para mim do tipo assim: se eu te pego agora, eu arrebento a tua boca. Eu nunca mais fui convidado para voltar lá. Por quê? Eu não sei. Mas convidado para voltar lá eu não fui. E Deus foi tão irônico, eu acho, com ele, que depois de uns 2 anos ele veio se tornar meu vizinho. Ele mora do meu lado, dorme com barulho de carroça desse na cabeça. Aí de vez em quando a gente vai cantar, liga o som alto, canta, escuta uns gritos. Ei! Quando o povo está lá em casa eu sou mais comportado, mas de vez em quando o povo viaja, eu aproveito para orar. Os vizinhos tudo sabem que eu estou orando, porque daí eu ligo o som na caixa de som e aproveito para extravasar. Imagina você, irmão, numa igreja quietinha, que não pode bater palma, que não pode cantar, Ai, pastor, parece dar um negócio. Eu não sei você, mas
Parece que você fica preso, não é a tua língua. Você entende o que eu estou dizendo? Deus sabe o que faz. Deus colocou você no lugar certo. Olha para quem está do seu lado. Quem sabe Deus convence ele disso. Olha para ele e diz para ele: você está no lugar certo. Diz para ele: você está na hora certa, fazendo a coisa certa. Pastor, que coisa certa é essa? É preparando o coração para receber as promessas de Deus e viver aquilo que Deus tem para você. Moisés olha para o povo e diz: povo de Israel, vocês não são qualquer povo. Deus separou você das outras nações. Deus separou você, Israel, porque você é povo preferido do Senhor. Você é aquele povo que Deus olha e fala assim: você é meu xodó. Essa tarde, enquanto eu estava orando, eu não estou desmerecendo as outras igrejas, eu não estou desmerecendo os outros pastores. Eu sei daquilo que Deus falou para mim, da palavra revelada que eu recebi. O Espírito Santo de Deus me disse claramente, em alto e bom som. Eu disse: Senhor, eu preciso de uma palavra que guie a minha vida, porque existe um povo que depende de mim para andar. Deus me disse: diga para o povo que eu separei vocês das demais nações, porque vocês são o meu povo preferido, propriedade exclusiva. Vocês são o domínio da minha glória, e eu não divido vocês com ninguém. Pastor, você está querendo dizer o quê? Eu estou dizendo que você é propriedade exclusiva de Jesus. Eu não entendo isso, então eu vou fazer você entender hoje. Pode falar que não, mas é assim. Quando a mãe tem mais de um filho, não é que ela goste mais de um ou de outro, ela tem aquele que ela sempre se identifica mais. A personalidade é mais igual, o gênio é mais igual, o caráter é mais igual. Mamãe está aqui, sabe bem do que a gente fala. Eu e ela de vez em quando dá tilt, porque o gênio, a personalidade é tudo igual. E a gente tem uma afeição um pouco melhor com o outro. Daí os filhos falam assim, que gosta mais dele do que dos demais. Não é que ela deixa de amar, ela ama todo mundo igual, mas é por causa dessa identificação que há de um para com o outro, que acaba estreitando os laços. O filho consegue entender quando a mãe está falando com o olho, a mãe consegue saber pela voz do filho, por causa da proximidade. Não é que Deus não ame as demais nações, mas é que Israel aprendeu a falar a língua de Deus. Israel aprendeu a falar o dialeto do céu. Sabe por que Deus chamou você de nação exclusiva? Porque nesses dias você tem ouvido a trombeta de Deus e você tem falado a língua dos céus. Conta para a pessoa que está do seu lado isso, mas fala isso com a boca cheia de orgulho. Diz para ela: você tem falado a língua do céu. Você tem falado a língua de Deus. Pastor, o que é isso? Nesses dias Deus tem dito para você: marche, ainda que os teus pés estejam cansados de marchar. Você tem ouvido Deus e você tem marchado, e isso tem alegrado o coração de Deus. Deus tem olhado para você e dito: você é a menina dos meus olhos, eu te amo porque você me ouve e você faz o que eu mando. Pastor, as pessoas olharam para mim e disseram que eu sou louco, mas ainda que eu seja louco, eu vou continuar seguindo Jesus. Deus olha e fala: como que eu vou resistir a uma criaturinha dessa? Ui, que guti-guti, lindinho. Você é a minha nação preferida. Você é a menina. Olha, irmão, Deus olha para Israel na boca de Moisés e fala: Israel, você é a menina dos meus olhos. Você é aquela assim. Sabe aquele pai coruja que tem filha e que fica assim, quando vê um gavião ele já olha e fala: quem é aquele lá que está chegando? Aí a menina está lá assim: oi, tudo bem? O pai já para do lado assim, do tipo: tô meio de longe, mas tô aqui. O cara já olha e fala: o chefe chegou. Então tudo bem, tá bom. Você é a menina dos meus olhos, eu tô de olho em você, eu não deixo você. Você está indo para lá, eu estou indo também. Você está vindo para cá, eu estou te acompanhando. Israel, você é a minha menina, você é preferida dentre as nações. Israel, você é aquela que eu escolhi para ser sustentada pela minha glória. Você é aquela que eu escolhi para ser sustentada com o fino trigo,
como o mel saído da rocha. Ah, querida igreja, esta noite, se você entender a voz do Espírito Santo, se você me perguntar, pastor, quem tem sustentado a minha vida, quem tem sustentado a igreja, quem tem sustentado o Senhor, eu vou dizer para você, é a glória de Deus que tem sustentado a tua casa. O Espírito Santo de Deus me disse essa tarde: diga para a igreja que se fosse pelos demônios, ele não estava vivo. Deus me disse: fala para ele que ele está achando que está difícil. Tem algumas pessoas que estão olhando, dizendo para Deus: Deus, eu estou sozinho. Fala para ele que ele não está sozinho, porque eu estou com ele o tempo todo. Desde o dia que a mãe dele gerou ele está comigo. Não é você que está com ele. Ele disse: você está comigo. Eu não deixo, eu não largo, eu não desisto. Você passou no deserto e Deus passou com você. Você passou no meio da moenda. Sabe aquele negócio que moe carne? Tem uns crentes aqui que passou naquele moedor de carne, e Deus passou junto com você no moedor de carne. Deus me disse: fala para o povo que eles não são qualquer um, eles são a menina dos meus olhos. Você não é qualquer povo, igreja. As pessoas podem olhar para você e dizer para você: onde você vai? Ah, naquela igrejinha. E mesmo para você, eu sei quem eu sou. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu perguntei para o Espírito Santo: mas Deus, nós somos tão pequenininho. Deus me disse: Israel era a menor das nações, e eu escolhi e disse: essa menina dos meus olhos. Eu posso sentir o vento do Espírito soprando aqui esta noite, dizendo para mim: és as meninas dos meus olhos. Ele continua dizendo: de acordo com tudo, eu fiz tudo isso. Numa terra deserta eu encontrei vocês. Onde você estava andando, irmão, quando Deus te encontrou? Alguns aqui podem dizer: pastor, eu estava pastando, meu sonho estava morto, minha esperança estava morta, minha vida estava morta, meu casamento estava morto, meu ministério estava morto, estava tudo morto. Eu já estava pronto para desistir de tudo quando eu encontrei Jesus. Essa noite eu quero que você seja consciente do que eu vou pregar. Esta palavra, ela é específica para a sua vida esta noite. Eu tenho que falar para você como igreja, Refúgio das Águias, aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Deus me disse: algumas pessoas, elas estavam perdidas no deserto, e assim como você foi encontrada. A palavra de Deus me disse, essa palavra ela veio rema, saltante na minha vista. Ele disse: numa terra deserta eu os encontrei, numa região árida onde os ventos uivavam, eu protegi você e cuidei de você. Sabe onde Deus foi te encontrar? Deus não foi encontrar você no palácio, Deus não foi encontrar você na coisa boa. Deus encontrou você justamente naquele lugar que você estava, sozinho, esquecido, perdido, cego, nu. Quando todo mundo olhou para você e não te deu nenhuma ajuda, quando você pediu ajuda, me estendeu a mão e disse: por favor, me socorre. Ninguém quis te dar água, ninguém quis te dar comida. Os teus amigos foram embora, teu pai foi embora, tua mãe foi embora, ninguém lembrou de você. Ei, eu vim dizer para você essa noite: a mão do Todo-Poderoso de Israel foi buscar você lá no deserto. E eu não sei se teu coração é cheio de gratidão por isso, mas esta noite eu posso levantar minha mão e dizer: eu sei o quanto Ele me ama, porque Ele teve o capricho de descer no deserto me buscar. Eu não estou falando, irmão, de qualquer lugar. Olha para quem está do seu lado e diz para ele: Deus foi te buscar, foi no deserto. Aonde que Deus foi te buscar? Eu não entendi. Aonde foi? No deserto. O que tem no deserto, pastor? Seca, fome, sol quente, dificuldade, dor, choro, lamento. Diz o texto que eu li de Deuteronômio 32: vento uivante. Como é que é um vento uivante? Sabe aquele vento que chega a cortar o rosto da gente assim, que você ouve até o zunido dele?
Foi nesse lugar que Deus foi te encontrar. E diz a palavra que Ele protegeu você o tempo todo. Alguns vão olhar e vão dizer: você está bem? Ah, pastor, eu tive só umas escoriações, uma sujeirinha, mas no demais a carcaça está inteira. Sabe por quê? Porque a glória de Deus cuidou de você no deserto. Olha para quem está do seu lado e diz para ele: você é a menina dos olhos de Deus. Não, irmão, não fala assim. Abre a boca, abre o olho, faz uma cara assim do tipo: é a melhor notícia que eu recebi do ano. Diz para ele: você é a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Se alguém aqui recebe essa palavra, levanta a mão e dá glória. Levanta a mão e glorifica. Adora Jesus Cristo, porque com braço forte Ele te redimiu, te encontrou. Tem até uma música que eu cantava quando eu tinha bem pequenininho. Eu aprendi a cantar com meu pastor. Quantas vezes a gente tenha que passar por aflições, saiba que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor. Se no vale tu passares, junto a ti eu estarei, e se no deserto andares, tua mão me guardará. Seja no calor do dia, ou se a noite fria está, não temas, filho meu, minha mão te guardará. Eu sinto a glória aqui. Com amor eterno eu te amei, com poder eterno eu te chamei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Pastor, eu passei no vale, Ele estava lá. Eu passei no fogo, Ele estava lá. Moisés olha para o povo e diz: Israel, eis a menina dos olhos de Deus. Você tem a descendência de Jacó, a tua herança foi Jacó. Mas em especial esta noite eu cheguei até aqui para você entender o que eu queria falar para você. E agora eu vou terminar a mensagem. Aguenta aí, esse relógio é perturbado, ele corre demais. Está com a sua Bíblia aberta em Deuteronômio 32. Olha o que diz o versículo de número 10 e 11. Numa terra seca ele os encontrou, e na região árida de ventos uivantes ele protegeu e de você cuidou. Guardou como a menina dos seus olhos. E olha só o que diz o versículo 11, que é aqui que eu vou terminar a mensagem. Como águia que desperta a ninhada, paira sobre os filhotes e depois estende as asas para apanhá-los e levá-los. Assim, sozinhos, o Senhor os levou, e nenhum outro Deus estranho os ajudou. Diz a palavra que Ele te fez cavalgar nos lugares altos da terra, e o alimentou com o fruto do campo, e nutriu com mel tirado da rocha e óleo extraído do penhasco. Olhe para mim, eu vou explicar isso para você para terminar a pregação. Quando Deus compara Israel como uma águia, dentro da cadeia animal, a águia é um dos pássaros mais bonitos da história. A águia, ela simboliza a majestade, a força, o poder, e ela exemplifica tamanha fortaleza. Tanto é que, se você conhece bem a história, você sabe que a bandeira dos Estados Unidos, ou o brasão dos Estados Unidos, é uma águia. O símbolo dos Estados Unidos é uma águia. E até pouco tempo atrás, pela história,
os Estados Unidos era o quê? A maior potência mundial existente. Hoje quem é a maior potência é a China, mas os Estados Unidos até alguns anos era a maior potência. E aquela águia representava exatamente o poder que os Estados Unidos existia sobre as demais nações. A moeda dos Estados Unidos é uma moeda universal. A língua falada nos Estados Unidos é uma língua universal. Tudo que ele tinha e tudo que ele possuía falava de uma grandeza extraordinária sobre as demais coisas. Enquanto o Espírito Santo falava ao meu coração a respeito deste texto esta tarde, eu fui estudar para saber da águia, e eu quero falar com você rapidinho sobre ela. Preste atenção. Eu descobri que a águia, ela é o único animal de todos os animais, répteis, mamíferos, anfíbios, todos eles. A águia, ela é o único animal que ela tem algumas características peculiares dela. A águia, ela tem uma visão que ela consegue atingir quando ela está voando 360 graus. Ela consegue olhar para frente, ela consegue olhar todos os lados e ela consegue enxergar atrás, porque o globo ocular da águia possui uma coisa dentro da íris dela que a dá direito de estar sobrevoando e enxergar tudo ao seu redor num raio de 360 graus. Eu descobri que a águia, ela é um animal tão fenomenal que ela possui um olfato aguçado. Eu descobri que a águia, quando ela está no seu ponto mais alto, e a águia pode voar a 3.000 metros de altura, ela consegue enxergar a sua presa dentro do mar, porque a visão dela consegue atingir 7 vezes mais do que a visão de um ser humano. Ela enxerga 7 vezes mais do que um ser humano. E a águia consegue ver tanto de dia como de noite. Se ela olhar no mar e ver um salmão, porque é o prato predileto da águia, ela bate de lá de cima do céu, 3.000 metros de altura. E do jeito que ela desce, ela bate numa pancada só. Ela cata o salmão e ela não perde o voo, ela dá uma rasante e sobe de novo. Eu descobri que a águia, ela pode carregar uma presa maior que o seu corpo e o seu próprio peso. Ela não precisa de ajuda, ela consegue carregar, porque as suas garras é suficientemente capaz de segurar a presa. Eu descobri que a águia, ela não só voa alto, mas ela tem uma camada de pena, e uma asa da águia pode ter 2 metros de comprimento. E ela tem uma pelagem, ela tem uma plumagem. A palavra correta é essa, ela não tem pelo, ela tem pena. Ela tem uma plumagem, e a plumagem da águia permite que ela consiga aplanar por muito tempo, sobrevoando sobre o céu sem se cansar. É por isso que a águia passa horas voando e não desce, porque a plumagem dela funciona para isso. Eu não sei falar em termo técnico, mas o avião tem um sistema que quando ele quer aplanar, ele desliga o motor, põe o motor em ponto morto, e ele abre umas abinhas, umas rabeirinhas assim, rabetinhas, que deixa ele aplanar só com a força do vento. A águia, ela tem isso. Ela tem uma plumagem por dentro que permite ela consegue voar tanto com o pé esticado como com o pé encolhido, como os demais animais. A águia, quando ela vai fazer o seu ninho, a história da águia conta que ela procura o penhasco mais alto, e em cima do penhasco, os proféticos vão começar a entender o que eu estou falando. E em cima do penhasco, ela encontra uma fenda no meio da rocha, e ela começa a fazer o seu ninho. Presta atenção como a águia é uma arquiteta e uma engenheira boa. Ela busca galhos secos e troncos de árvore, e ela põe embaixo do ninho. Depois ela colocar bastante galho seco, e a história fala que ela encavala um galho no outro para ele travar e não cair. Ela pega um pouco de espinho e coloca tanto para dentro como para fora do ninho. Quando ela termina de fazer isso, a águia voa e ela procura pequenos gravetos, pequenos galhos de árvore mais leves, e coloca por cima dos espinhos e daqueles troncos grossos. Em seguida, a águia pega uma porção de folhas de árvore e coloca em cima
daqueles gravetos pequenos. E por último de tudo, a águia pega pluma do seu próprio corpo, penas velhas que caíram, e afofa em cima das folhas, para o ninho ficar macio e fofinho. O ninho de uma águia chega a pesar 2 toneladas, porque aonde ela faz o ninho, na fenda da rocha, no cume do penhasco, é onde tem os maiores ventos. E se o ninho não for pesado, uma rajada de vento derruba o ninho e mata os seus filhotes. A águia, ela é capaz de suportar grandes tempestades, grandes ventos, fortes terremotos, e ela procura o penhasco mais alto, num lugar de difícil acesso, na fenda da rocha, porque lá nenhum outro animal consegue chegar e pegar os filhotes dela. Mas a história conta que a águia é uma boa mãe, traz peixe fresco, cuida dos filhotes. A águia está voando e ela não sobrevoa longe do ninho, e se qualquer predador tentar subir, ela consegue chegar numa velocidade muito grande. Mas a história conta que quando o filhote começa a ficar grandinho, ele vai ficando gordinho. E você lembra que eu falei para você que no ninho tem espinho? Ele começa a ser espetado, e ele começa a chorar e reclamar que está doendo o espinho. Então a mãe descobre que é a hora de ensinar ele a voar. A história conta que a mãe pega os filhotes, coloca os filhotes sobre ela. Imagina a cena, irmão. Eu tentei até achar um vídeo na internet para trazer para você, mas eu não achei. A mãe águia coloca os filhotes na rabeira e fala: vamos dar um voinho com a mamãe, vamos passear com a mamãe, conhecer as montanhas. E a mamãe águia sobe, os filhotinhos lá sozinhos, do tipo, ai que legal, passeio turístico pelas montanhas. Daqui a pouco a mamãe olha, porque animal conhece, né? Do tipo assim, olha para a mamãe assim, a mamãe olha para eles, do tipo assim, vocês estão gostando do passeio? A mamãe olha e fala: então fica preparado, porque agora a mamãe vai aprontar uma com vocês. E a história conta que a águia dá uma rasante. Sabe aquela voada brusca que ela faz assim? Do jeito que ela vira, olha os filhotinhos. E ela não tem dó, ela continua de cima olhando. E o filhotinho lá. E a mamãe águia só aplanando e olhando. Vamos ver até onde você vai. Aí de repente um consegue, entende como é que é o mecanismo, dá uma encolhidinha na perna. E ela vê que ele consegue subir um cadinho. Já aprendeu como é que é o sistema, gostei. Ela olha, o outro tá lá, do tipo olhando pro irmão dele. Acorda, desgramado, vamos, me ajuda. E ela tá só observando. Daqui a pouco ela vê que tem um que vai cair, vai se pinchar no chão. A história diz que ela dá uma rasante, cata ele e leva ele de novo. Daí quando ela pega ele na garra, eu imagino o filhotinho do tipo assim, ufa, não foi dessa vez, que bom. A mamãe olha pra ele assim, né, no pezinho, né? Tá tudo bem aí, lindinho? Obrigado, mamãe, você me salvou. Engano seu, mamãe vai subir um pouquinho mais alto. Não, mamãe, não estou preparado. Tá sim. E a história diz que ela sobe mais alto do que ela subiu. Ela olha para ele e fala: tá preparado? E solta ele de novo. Pastor, que mãe ruim. Não. Ela olha para ele e diz assim: você tem que aprender a voar. Sabe por quê? Porque o teu lugar não é um ninho, o teu lugar é o céu. Conta para quem está do seu lado e faz uma cara de profeta para ele. Diz para ele: o teu lugar não é um ninho, o teu lugar é o céu. Olha de novo e fala para o outro irmão. Diz para ele: o teu lugar não é um ninho, teu lugar é o céu. É por isso que Moisés olha para a nação de Israel e fala: Israel,
como águia que desperta a ninhada. Assim o Senhor fez isso com você. Tirou você do Egito, porque o teu lugar não era o cativeiro, o teu lugar não era a Babilônia, teu lugar não era acorrentado amassando barro. Ei, refúgio das águias, teu lugar não é o ninho. É por isso que tem algumas pessoas nesses dias que elas estão tão incomodadas, porque elas estão tão gordinhas de receber palavra, glória e revelação, que o ninho começou a ficar apertado. Daí ela começa a olhar e dizer: a mamãe olha e fala: tá na hora de voar. Vamos lá, e pega você, levanta você bem alto. Ai, pastor, eu não sei se eu estou pronto para crer no que eu vou crer. Então você vai aprender a crer, porque se você não acreditar, você vai cair no chão e vai pinchar. Daí Jeová pega você, arranca você do ninho, sobe com você lá em cima da montanha e solta você lá para você voar. Ele olha para você e fala para você: vai, eu estou te esperando aqui, vem até mim. E você fala: eu não consigo, não dá, Senhor, parece que está muito longe a promessa. Ele olha e fala: tá bom, eu vou te dar mais uma colher de chá. Vai lá e pega você de novo. Você fala: ufa, ai, agora eu tenho o pastor para orar para mim de novo. Estou dando um exemplo. Eu tenho o pastor para orar para mim de novo. Ai, a minha fé é muito pouca, eu não sei orar. Ai, não dou conta, não sei o que. Aí você vai olhando e está vendo que está subindo cada vez mais alto. Está vendo que está ficando cada vez pior. Você vai olhando. Aí Deus olha para você e fala: deixa de ser covarde, rapaz. Tá gostoso o ninho, né? Melhor do que o ninho é descobrir o vento batendo na cara e aprender que o céu é até o limite. Ai, Senhor, eu não sei se eu estou pronto. Ai, irmão, está na hora de você voar. Olha bem para esse irmão que está do seu lado. Faz uma cara do tipo assim: pelo amor de Deus, já deu o que tinha que dar. Olha para ele e fala para ele assim: está na hora de você voar. Olha para ele e fala para ele assim: está na hora de você sentir o vento. Diz para ele: está na hora de você sentir o vento. Pastor, eu vou terminar essa mensagem. Por que ela faz o ninho lá em cima? Escuta, Deus falou para mim algumas coisas peculiares para esta igreja, para você em especial. Sabe por que a águia faz o ninho lá em cima no penhasco? Primeiro, porque lá é um lugar tranquilo. Segundo, porque lá é livre de qualquer tipo de presa. E terceiro, porque lá, mesmo que ela enfrente a tempestade, mesmo que ela enfrente o vento contrário, na hora de ensinar a voar os filhotes, a melhor correnteza de vento que existe é no cume do penhasco. Você entendeu o que eu quis dizer para você? Sabe por que Deus levou o ninho e colocou você no refúgio, na fenda da rocha, lá no cume da montanha? Porque lá o diabo não te toca, lá a circunstância não te impede, lá a tempestade pode até vir, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha para quem está do seu lado e diz para ele: você está bem guardado, você está bem protegido. Diz para ele: você está debaixo das asas do Senhor. Ele faz o ninho lá em cima. É um ninho fofinho, gostosinho, bonitinho. Tem gente que olha e fala: oh Jesus, que igreja boa. Ninho gostoso, quentinho, tem pluma, tem folhinha. Tô com fome. Vem peixinho fresquinho. Daí papai chega lá, mamãe águia chega lá. Ruach Kodesh, o Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz que ele também é como um vento impetuoso. Ele chega lá, os filhotes acordam de manhã 6 horas assim. A mamãe já vem: e meus filhotes estão chamando para pedir comida. Mal sabem eles que hoje, ao invés de eu dar peixe, eu vou dar o céu para eles. Mais do que eu dar para você uma palavra, eu vou te jogar hoje no céu para você voar em direção da tua promessa. Por que, pastor, você não vai dar a palavra? Porque a palavra você já tem, filho. Está na hora de você pisar a terra agora. Olha para quem está do seu lado e fala para ele: está na hora de você pisar a terra. Porque a palavra você já tem. O peixe para você comer eu já te dei. Tanta palavra revelada, tanta glória de Deus, tanta unção de Deus. Sabe o que Deus me disse? Esse tempo é tempo de alegria. Sabe por quê? Porque eu não vou mais dar peixe para você comer. Eu vou ensinar você a conquistar a terra e entrar dentro dela. Eu vou te dar o céu, porque você vai descobrir que o céu, ainda no céu, nem no céu, você vai encontrar limite para você.
Pastor, eu achei que o céu é o limite. Para quem é incrédulo e para esse mundo tonto, o céu é o limite. Mas para mim, nem o céu é o limite, porque o dia que o céu for pouco, Ele me faz voar na eternidade juntamente com Ele. Oh, aleluia! Se vai aplaudir, aplaude Ele e a fidelidade dEle. Nem o céu é o limite. A palavra de Deus diz, eu estou terminando o culto, aguenta mais um pouquinho. A palavra de Deus diz, eu sei que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisas do presente, do porvir, nem do passado, nada. Estou dizendo para você, nada. Pastor, aquela crise que eu enfrentei no passado, aquela tempestade, nada. Aquela dificuldade que eu vivi, eu estou falando para você que nada. Paulo escreve, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus aqui? Glorifiquem Ele por isso. O céu é o limite? Não. Se o céu estiver pequeno para você voar, fica tranquilo que Ele põe você nas alturas dos céus, nas eternidades, porque nele não há limite. Pastor, por que Deus trouxe a minha vida para cá? Sabe por quê? Porque Deus quer te ensinar a voar. Eu não sei se eu estou preparado, pois eu acho bom você preparar. Se você tem medo de altura, eu acho bom você começar a preparar a tua asinha, irmão, porque Deus vai te jogar do ninho e você vai ter que aprender a voar. Eu não sei se eu consigo crer, pois é bom você começar a aprender a crer, porque se você não crer, a coisa vai ficar feia. E quantas vezes Ele precisar jogar você para fora do ninho, Ele vai jogar. Sabe por quê? Eu estou profetizando porque é o que eu estou ouvindo de Deus. O mesmo vento que muitas vezes como provação bateu no ninho para tentar fazer você ficar com medo, é o mesmo vento que Deus vai usar para te ensinar a voar nesse tempo profético. Pastor, tem diferença do vento? Não, porque o mesmo vento que batia na montanha e a águia protegia o filhote, foi a mesma correnteza que ela usou para ensinar ele a voar. O que você está querendo dizer, pastor? Que nesse tempo profético, Deus vai ensinar você a vencer a circunstância e voar sobre a circunstância. Meu casamento está difícil, Deus vai ensinar você a voar sobre a circunstância. A saúde não tem mais jeito, Deus vai ensinar você a voar sobre a circunstância. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Pastor, lá no emprego não tem mais jeito, Deus vai ensinar você a viver sobre a circunstância. A águia tem algo peculiar. Quando forma uma tempestade, enquanto a águia não ultrapassa a tempestade para voar sobre a tempestade, ela não tem descanso. E por que Deus me trouxe para o refúgio? Ou melhor, por que Deus me trouxe no penhasco? Me botou no ninho, sabe por quê? Alguns irmãos estavam muito cansados. Alguns chegaram aqui totalmente desacreditados. As penas tudo velha, o bico quebrado, a garra tudo torta, porque já estava muito velha voando. Aí você está passando por um processo de tratamento. Deus está tratando você. Arrancou seu bico, agora está nascendo bico novo. Arrancou suas penas, agora está nascendo pena nova. Porque a águia de tempo em tempo ela tem que fazer isso. No meio da vida dela, quando ela tem 40 anos, ela tem que fazer essa troca. A águia vive até 80. E com 40 ela tem que fazer essa troca de pena, de bico, de garra. E sabe onde que ela se refugia? No ninho que ela construiu para os filhotes. O mesmo ninho que ela usa para o filhote é onde ela usa depois para se refugiar e esperar Deus fazer a metamorfose dela concluída. Porque ela arranca o bico, tem que esperar o bico nascer. Arranca todas as penas e tem que esperar a pena nascer. Arranca a garra e tem que esperar a garra nascer. Porque senão, como que ela vai voar? Como que ela vai conquistar? Como que ela vai fazer qualquer coisa? Pastor, você quer dizer o quê? Deus precisava fazer você passar por tudo isso que você passou, irmão, para você reconhecer que você estava cansado, sozinho. Você lembra que você cantou no começo do culto? A cruz eu já peguei, o fardo o pecado também, eu sou livre. Então Deus falou, agora você veio, chegou aqui no refúgio, no penhasco, agora eu vou cuidar de você. Foi por isso que nós propusemos para você seminário, oração. É por isso que eu faço campanha de quinta-feira. Você acha que eu faço campanha de quinta-feira para quê? Para ensinar você a exercitar a sua fé, para a hora que Deus pegar você e jogar você ninho afora, você ter condição de voar e crer naquilo que você está fazendo. Você entende o que eu estou dizendo para você, filho? Pastor, por que Deus mandou você pregar essa mensagem hoje?
Porque o jejum que você fez esses 21 dias foram definitivamente decisivos para Deus tomar uma decisão. Deus falou: chega de ficar no ninho, é tempo de fazer você conquistar a promessa. Pastor, quer dizer que ele não vai mais dar a promessa? Não, irmão, ele já deu a promessa. Agora ele vai fazer você viver a promessa. Conta para quem está do seu lado: é tempo de Deus fazer você viver a promessa. Alguém interessado em viver a promessa aqui? Eu estou cansado de ouvir falar dela. Eu quero é viver. Tem mais alguém aqui que quer viver a promessa? Então eu vou dizer uma coisa para você: prepara teu coração, porque é tempo de você voar. Eu quero convidar as águias. Eu vou cantar de novo, Voar como Águia. Mas dessa vez você põe a normal, sem ser o playback, porque a Ana está lá conversando com as crianças. Eu quero que você fique de pé. Se você essa noite entende, escuta o que eu vou falar para você. Deus vai te fazer voar. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver voando, é profecia na minha boca isso para você. Recebe do Senhor aí onde você está, se você crê. Enquanto você estiver voando, Deus vai abrir os teus olhos e você vai enxergar como águia. Deus vai mostrar para você a capacidade que você tem nas tuas asas para você voar mais alto. Eu estou profetizando para você que crê que Deus vai te dar um bico muito forte para você vencer as dificuldades, para você rasgar a impossibilidade. Deus vai te dar garras muito fortes para você agarrar aquilo que Deus te deu e para fazer você viver a promessa nesse tempo. Se você crê que este é o tempo, eu quero que você, nem que você tenha que vir para o meio do corredor, eu quero que você abra bem as tuas asas. Aleluia, glória a Deus. Estica a tua asa que pela fé essa noite você vai voar. Ergue o som para ele cantar junto comigo. Abre o som, gente. A tua asa